Deus, o grande artista da criação, reservou para nós a sua melhor obra-prima, Jesus. Todos os atos do amor de Deus por nós levaram até este momento. Os anjos se aquietaram e o céu parou para testemunhar o final. O Criador demonstra seu último ato de amor. Deus numa cruz. A cruz é um símbolo universal do cristianismo. Uma escolha estranha, não acham? Estranho que um instrumento de tortura viesse a representar um movimento de esperança. O seu design não poderia ser mais simples. Uma trave horizontal, a outra vertical. Uma vai de um lado ao outro, como o amor de Deus. A outra vai para cima, assim como a santidade de Deus. A cruz é a intersecção. A cruz foi onde Deus perdoou os seus filhos, sem baixar os seus padrões. Ele tratou o seu filho como um pecador, para que Cristo pudesse nos tornar aceitáveis para Deus. Por que ele faria isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
seu bebê, mas sabia do futuro a chegar. Cuidou dele por um tempo até ele crescer, pra libertar a todo pecador. Mostrar qual o caminho a seguir, que Ele era Deus descendo até nós. Com suas santas mãos a muitos pôde tão curar. Por amor escolhe a cruz pra se entregar. Que o mataram, no túmulo ficou.
As palavras naquela sexta-feira de manhã foram amargas, ácidas, cheias de sarcasmo, odiosas e irreverentes. Parecia que ser exposto e humilhado como um criminoso não fora suficiente. Parecia que os pregos não foram suficientes, que a coroa de espinhos fora leve. As palavras naquela sexta-feira eram amargas. As pedradas verbais foram para machucar. Está além da minha compreensão entender como Jesus, com seu corpo partido em dor, com os olhos embaçados pelo sangue, com o pulmão tentando respirar, não respondeu a nenhuma dessas palavras e acusações covardes. Se uma pessoa tinha o direito de pensar em vingança, essa pessoa seria Jesus, mas ele não o fez. Ao invés disso, morreu por todos. Fico constrangida ao pensar que esse mesmo Jesus morreu por mim. Eu nunca vi um amor como esse. A cruz, o espinho vil, as lágrimas, o seu sofrer. O meu Senhor na cruz está, não posso suportar o que o fez se entregar, pagar o preço lá na cruz, como um cordeiro foi morrer pra vir me resgatar. Meu pecado e dor, se entregou em meu lugar, não se importou sofrer por mim, pra vir me libertar. Jamais palavras vão dizer da compaixão do seu viver, do amor mostrado lá na cruz, morrendo em meu lugar.
seu sofrer. Foi tudo por amor. Você consegue imaginar a agonia de Jesus na cruz? O céu escurece. As outras duas vítimas estão gemendo. As vozes caladas. Talvez houvesse trovoadas. Talvez choro. Talvez silêncio. Então, Jesus puxa seu último fôlego e, empurrando os pés presos pelos pregos, grita: Está consumado. Mas o que está consumado? A história da redenção do homem está consumada. A história do amor de Deus ao homem foi consumada. O trabalho de Jesus feito como homem nesta terra foi consumado. O sangue foi derramado. O sacrifício foi feito. A morte foi derrotada. Acabou. Mas seria esse então um sentimento de derrota? Não creio. Não, o grito de Jesus não foi de desespero. Foi um grito de conclusão. Um grito de vitória. Sim, um grito de alívio. No início da manhã chegou, em Jerusalém se viu a multidão querendo o julgamento de Jesus. E todos o olhavam ansiosos para ver, testemunhar os pregos que cravavam em suas mãos. Espinhos coroavam a cabeça desse rei, e carregava a cruz pesada já com muita dor. A roupa foi rasgada por soldados sem pudor, placa que dizia: este é o rei dos judeus. Consumado, e o céu se escureceu. Consumado, e a terra estremeceu. O tempo chegou, Jesus venceu a guerra sem batalha, e assim falou. Consumado. No seu olhar se via amor e não ódio e rancor, e ao invés de ver vingança só se viu perdão. Não conseguiam entender o que a compaixão, e muito menos o que disse antes de morrer. E o céu se escureceu. Consumado, e a terra estremeceu. O tempo chegou, Jesus venceu a guerra sem batalha, e assim falou. Consumado. Cristo cumpre sua missão pra trazer-nos redenção. O preço já pagou e o véu do templo se rasgou, e livre acesso deu direto ao Pai. Consumado.
Deus escreveu uma lista com todas as nossas falhas. A lista que Deus fez, no entanto, não pode ser lida. As palavras não podem ser decifradas. Os erros foram cobertos, os pecados escondidos. No topo da lista estão escondidos por sua mão. E no fim da lista, cobertos por seu sangue. Seus pecados foram apagados por Jesus. A Bíblia diz que ele lhe perdoou de todos os pecados. Ele apagou totalmente a evidência escrita de mandamentos quebrados, a qual sempre esteve pendurada sobre nossas cabeças. Ele anulou completamente, pregando-a na cruz. Ele sabia que a fonte daqueles pecados era você. E para que possa entrar na eternidade com Deus, o próprio Jesus escolheu os pregos. A mão é a mão de Deus. Os pregos são os pregos de Deus. E quando Jesus abriu a mão para os pregos, as portas do céu se abriram para você.
Ser forte e abençoada. Estou inocente do sangue deste justo. Por piedade, poupe meu filho. Leve o meu filho amado, leve o meu doce Jesus, leve-o do seu sofrimento, deixa-o ir descansar, descansar. Eu dei a luz a um bebê, sim, criei-o com muito amor, e agora morre sozinho. Deixa-o ir descansar, descansar. Meu Cristo Senhor, nem a morte vai te prender, ninguém vai te prender. Meu Cristo Senhor, na verdade tu és nossa paz, verdade e paz, nossa paz, verdade e paz. Leve o meu filho amado, leve meu doce Jesus, leve-o do seu sofrimento, pois já cumpriu sua missão. Sua missão. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores
precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Todos pensaram não acabou até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos
voltamos correndo para casa, cada um com suas memórias unidas por esperança. Parecia que tudo havia acabado, mas em nossos corações renascia o sonho de que o impossível estava acontecendo. Tivemos mais uma chance. Entramos rapidamente e justamente no momento em que começávamos a contar o que aconteceu, alguém diz: "Ah, eu daria tudo para vê-lo mais uma vez." E então, um rosto familiar atravessou a parede. Tudo começou com algum de nós boquiabertos e atônitos com o que viam. Embora a porta estivesse trancada, Jesus estava ali, entre nós, dizendo: "Como o Pai me enviou, eu vos envio." E Ele nos enviou para pregar as boas novas acerca da vitória de Jesus sobre a morte e a sua ressurreição. O encontro de Jesus com seus discípulos e seguidores, que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás, acontece ainda hoje com aqueles que o desejam. Todos nós aqui, embora em momentos diferentes, embora em circunstâncias únicas, já experimentaram também esse encontro. Você que está aqui conosco hoje, pode experimentá-lo também, pode encontrá-lo também. Basta que com o coração aberto e de forma simples, porém real, porém sincera, clame ao Senhor, pedindo que Ele venha habitar em seu coração. Hoje, nesta noite, nós estamos celebrando, é tempo de festa, de alegria, é tempo de testemunharmos acerca da vitória de Jesus, da sua majestade, da sua obra, da sua vitória sobre a cruz. É tempo de anunciarmos e proclamarmos ao mundo que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e Ele, somente Ele, é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Somos povo
Quero convidar a todos os presentes a colocarem-se de pé neste momento. Nós vamos ler Mateus 28, versículo 6. Obviamente que depois de uma cantata como esta, eu não vou pregar delongadamente. Mas eu quero pelo menos deixar uma palavra ao seu coração para que você pense e aplique na sua vida o que você ouviu. Mateus 28, 6. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Ele não está aqui, está vivo, ressuscitou. Pode assentar-se. Que dia aquele domingo, não? Aquelas mulheres inquietas, com medo, cheias de temor, frustradas, decepcionadas, pensavam que seguiam um líder que libertaria aquele povo do jugo romano. Mas ele foi morto numa cruz. E já haviam se passado horas. Já havia terminado a sexta, começado o sábado, terminado o sábado, entrar a noite adentro. De madrugada, elas, preocupadas, querendo dar o seu melhor, fazer alguma coisa, decidiram, vamos ao sepulcro, vamos ungir o corpo, vamos trabalhar o corpo do Senhor lá, vamos embalsamá-lo. E quando elas chegaram no nascer do sol, o sol da justiça já havia nascido. Ele não estava lá. Disseram os anjos, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Que gloriosa mensagem da ressurreição. Ele ressuscitou. A morte não é mais a toda poderosa. Ela não é mais o fim. Ela não é mais a vitoriosa. Não. Alguém a venceu. Alguém matou a morte. E agora está vivo. Por aí. Vão, digam aos meus discípulos, ou aos seus discípulos, que ele está por aí. Ele vive. Que mensagem gloriosa da ressurreição. Ele foi ferido pelos cravos, foi. Que triste cruz, que dura cruz, que dia difícil aquela cruz. Mas ela está vazia hoje. Porque aquele que um dia esteve lá pregado, foi colocado num túmulo, e ao terceiro dia venceu a morte, e vive para sempre. Mas esta gloriosa mensagem, em primeiro lugar, envolveu dor. Muita dor. Desde o jardim do Éden, já foi dito, que se eles desobedecessem e comessem do fruto proibido, eles morreriam. E aí a dor envolveria a raça humana, desde o trabalho, as dores de parto, aos sofrimentos, porque o pecado e o salário do pecado é finalmente a morte, mas antes disso muita dor, muito sofrimento. Você os tem muitas vezes. É solidão. É o corpo que com o tempo não responde mais. São as pessoas ao nosso redor que nem sempre são confiáveis. É o mundo que vai de mal a pior. Você sente essas dores diariamente. Mas nenhuma dessas são comparáveis às dores que o Salvador sofreu naqueles dias. A gloriosa mensagem da ressurreição envolveu dor. Ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele sofreu uma noite de agonia no jardim do Getsêmani. Ele viu quando um dos seus discípulos mais leais negou seguidamente, dizendo que nem o conhecia. Como assim? O que foi feito daquele tempo que nós andamos juntos? A gente comia até no mesmo prato. Ele viu o seu discípulo chegado dizer que não o conhecia.
envolveu dor. Ele enfrentou o sinédrio, onde os príncipes dos sacerdotes, que defendiam a lei do seu pai e que deveriam defendê-lo, rejeitaram o seu testemunho. Ele suportou a crucificação, a dor da coroa em sua cabeça, a dor dos pregos em suas mãos, a dor dos chicotes que rasgaram as suas costas, a dor da solidão na cruz, a dor do abandono. A dor do abandono, sem que ninguém o pudesse consolar. Ele enfrentou. A gloriosa mensagem da ressurreição envolveu dor, envolveu desprezo. O maior preço que provavelmente ele pagou foi o fato de que em determinado momento ele teve que gritar a seu pai e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A gloriosa mensagem da ressurreição envolveu dor. O livro de Isaías descreve essa dor, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma, para que o desejássemos. Era desprezado, rejeitado, homem de dores, homem de sofrimentos, como um de quem os homens tinham vergonha e escondia o rosto. Era desprezado, ninguém fez caso dele. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele e envolveu dor. Talvez você saiba o que é dor, ou talvez não. Talvez as dores que nós sentimos sejam tão pequenas comparadas à do Salvador. Mas eu quero que você saiba, em alto e bom som, que as dores que ele sofreu eram suas. Os pecados eram seus, não eram dele. Ele não era pecador. Ele era o santo de Deus. Ele era o Filho do Altíssimo. Ele é o Deus encarnado. Ele nunca pecou. Nenhum dolo saiu da sua boca. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. As dores que ele sofreu foram por causa do seu pecado. Você e eu somos pecadores. Nós é quem ofendemos a Deus. Nós é quem pecamos contra a glória de Deus. Nós é quem manchamos com o nosso pecado realmente o reino, não é, que o Senhor tinha criado. O pecado era nosso. As dores deveriam ser nossas. Mas ele levou sobre si. Eram suas. E ele levou. A gloriosa mensagem da ressurreição envolveu dor. Mas a gloriosa mensagem da ressurreição teve um momento crucial. Foi a morte, o sepultamento e a ressurreição. Quando os anjos disseram às mulheres: por que buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. E ele tinha dito a vocês. Ele disse que ressuscitaria. O propósito pelo qual Jesus veio, morrer, ser sepultado, ressuscitar vencendo a morte, morrer no lugar do pecador, pagar o preço para que o pecador arrependido seja salvo e sair do túmulo vencendo a morte, para que esta bandeira de vitória fosse levada ao céu, foi cumprida naquele momento maravilhoso. João disse: ele é sem dúvida o Cordeiro de Deus, e morreu como um cordeiro. Mudo, calado. Quando eu era adolescente, eu ainda morava na roça, lá em Jandaia do Sul, no interior do Paraná. E uma vez, o meu pai comprou um cordeiro. E nós colocamos o nome dele de Bito. E, gente, ovelha é um bichinho interessante. Porque depois que ele acostuma com você, pronto. Aonde você estiver, se você cuida dele, ele reconhecer a sua voz, pode gritar: Bito, ele vem. Não foi assim que Jesus ensinou? Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E o Bito
cresceu, era filhote quando foi comprado, cresceu, se tornou robusto. E um dia nós vimos o meu pai preparando as facas, esquentando água, e minha mãe preparando uma mesa especial lá fora. E nós perguntamos, quem vai morrer? E o meu pai disse, o Bito vai morrer. Irmãos, foi um dos dias muito tristes da minha infância. E foi triste por duas razões. Aquele bichinho se tornara amigo. Mas o impressionante que marcou a minha vida foi que desde a hora que o meu pai foi pegá-lo para a morte, ele foi lá e nós de longe chorando, né? Minha mãe falou, fica de longe, senão ele não morre. Tem esses mitos, né? E eu, meu irmão e minha irmã de longe chorando, porque o Bito ia morrer. E o meu pai foi lá e pegou, colocou uma corda no pescoço dele e veio na frente. E ele de cabecinha abaixo veio seguindo o meu pai. Até uma árvore que tinha, onde tinha uma corda. Aí meu pai e mais uns 2 amigos pegaram ele no colo, levantaram a perna traseira para o alto, amarraram a perna. E ele foi degolado. Sem dar um mugido. Foi morto. Diz a palavra do Senhor que é assim que Jesus foi para a cruz. Como um cordeiro querido. Irmãos, pensem na pessoa mais querida do mundo. Era Jesus. Pense na pessoa mais amável desse mundo. Era Jesus. Pense num homem que amava todos igualzinho. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que tinha olhos para aqueles menos favorecidos, que estendia as mãos aos caídos, que visitava os enfermos nas suas necessidades, que ia em cidades, vilas, vilarejos. Pensa numa pessoa querida, amável. Pensa numa pessoa verdadeira, que não aceitava propinas. Pense em alguém que amava a casa do Pai. Era Jesus. Pense em alguém que se preocupava com o sofrimento alheio. Que curou a sogra de Pedro. Que ressuscitou uma aqui, outra acolá. Que quando foi na casa de Lázaro e ele estava morto já há 4 dias, ele chorou. Porque ele amava aquela família. Pense numa pessoa que sabia amar. Era Jesus. Mas quando nós demos para ele, usando uma linguagem figurada, corda no seu pescoço, e o levamos até a cruz, a Escritura diz que ele não abriu a sua boca. Foi pregado. Não abriu a sua boca. Podia fazer, mas não fez. Por quê? Para cumprir a palavra, para morrer, ser sepultado. Mas ao 3º dia, ressurgir dos mortos. Deixar aquele túmulo gélido, sair por aquela porta, ou atravessar aquele lugar onde havia uma pedra enorme, que não foi tirada de lá para que ele saísse, porque ele entrou numa casa depois sem ser pela porta e pela janela, mas foi tirada de lá para que todos vissem que ele não estava mais lá. Ele saiu ao 3º dia. Ele que não conheceu o pecado, mas que foi feito pecado em nosso lugar, para que através dele pudéssemos obter o perdão, a vida. Finalmente, a gloriosa mensagem da cruz é uma mensagem de dor, é uma mensagem de cruz, de morte, de sepultamento e de ressurreição. Mas, acima de tudo, é uma mensagem de vitória. Eu sou o que estive morto, mas vivo pelos séculos e através dos séculos. Meus irmãos, eu fico pensando às vezes naquele dia que está chegando rápido, que é o dia do juízo final. É o dia do seu encontro com o seu Criador. E você vai estar lá, saiba disto. Não tem como fugir, não tem como adiar, não tem como escapar.
não tem como se esconder. E tudo o que ele pedir contas a você, você terá que dar. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeou, ele vai colher. Aquele dia que está chegando rápido, que você fará diante dele? Se você crer em Jesus como seu Salvador pessoal, você tem um advogado. Se você não crer, vai sozinho. Boa sorte. Mas se você crer, tem um advogado. Jesus o justo, o vitorioso, aquele que deixou o túmulo vazio e vive pelos séculos dos séculos, para que corações não mais sejam vazios. Você pode crer no Salvador. Você pode entregar de todo o seu coração sua vida a Ele. Você pode render-se aos pés da cruz, como aquele ladrão, se você percebeu aqui. Um deles foi coberto pelo sangue do Senhor. Na última hora, ele creu. E Jesus disse, eu garanto a você, vai estar comigo no paraíso hoje. Porque o sangue cobriu. E o mesmo sangue que o cobriu pode cobrir a sua vida também hoje, se você crer. E se cobrir, quero dizer para você que a mensagem da ressurreição então se tornará gloriosa em sua vida. Porque aquele que crê é libertado da condenação, é liberto da condenação eterna, é liberto da morte eterna, é liberto do inferno e recebe a imortalidade. Aquele que crer ganha uma esperança que não mais se corrompe. Aquele que crer não mais é escravo do pecado e do diabo. Aquele que crer terá condições de viver uma vida pura em um mundo impuro. Aquele que crer de todo o coração receberá o poder de Deus para viver com os pés na terra, mas com o coração no céu. Terá poder para ser e fazer a diferença. Terá poder para viver para a glória do Senhor. É a gloriosa mensagem da ressurreição. Eu quero terminar. Esta gloriosa mensagem do que você ouviu, cantado e pregado, já fez sentido para você? Ou até hoje, quando você pensa em Jesus morto numa cruz, você tem dó dele, porque ele era um coitadinho, e você não entendeu ainda que ele é o Rei dos Reis e fez aquilo para salvar você? Eu quero convidar você nesta noite a abrir o seu coração. Jesus só fez o que fez para perdoar os teus pecados e para te dar a vida eterna. E se com a tua boca você o confessar como o Senhor, e com o teu coração você crer, você vai ser salvo. E se você o invocar, ele virá, perdoará os seus pecados e vai dar a você vida eterna. Não é porque você merece, nem eu, mas é porque ele pagou um preço e derramou um sangue capaz de cobrir aquele que crer. Creia. Creia. Feche os seus olhos, por favor. Crer não é um ato de emoção. Crer é obedecer pela fé. Diz a Escritura, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ponto. Qual foi o dia que você se recorda em que você creu de todo o coração? E a partir daquele dia sua vida foi transformada e você se tornou um discípulo de Jesus. Você se lembra? Você se lembra? Não se lembra? Então, se você não se lembra, você precisa entregar seu coração a Ele hoje, agora, neste momento. Eu queria convidar os que estão presentes, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, mas que entenderam esta mensagem, realmente a renderem-se a Jesus Cristo.
sofrer.